Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor. Uma alegria mais uma vez separarmos esse momento para estudarmos mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Isso é um privilégio que nós temos e nós, como Igreja do Senhor, devemos sempre envidarmos esforços para realmente estudar, para meditar nessa palavra, de maneira que nós cada vez mais nos edifiquemos e nos tornemos cristãos mais exemplares. E a palavra do Senhor vai ser cada vez mais glorificada, o nome dele mais glorificado entre nós. Então eu quero convidá-los hoje a estudarmos uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta de Tiago, o irmão de Jesus. Tiago escreve essa carta e no capítulo 5 da carta de Tiago nós iremos ler do verso 7 até o verso de número 11. E o tema desta lição de hoje é paciência diante das aflições. Certamente, paciência diante das aflições não é algo fácil, não é algo que é simples de ser vivido. E eu quero então, portanto, iniciar com a leitura da palavra do Senhor. Convido o irmão a abrir então a Bíblia na carta de Tiago, a partir do verso 7 do capítulo 5, onde diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe dera, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, meus irmãos? Quero orar nesse momento e dedicar essa aula que nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos dá a condição de separarmos um momento de nossa vida para estudarmos um pouco mais a sua palavra. É assim que nós vamos nos edificando, é assim que nós vamos nos alimentando. Por isso eu peço que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos abençoe, nos dê um entendimento de acordo com a tua vontade e que nós possamos, com toda certeza, aprender esse conteúdo e colocar em prática. Tudo para a honra e glória do Senhor. Nós oramos então agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então hoje vamos estudar um pouco sobre paciência nas aflições. Certamente todos nós estamos passando por momentos que pode trazer a impaciência. Esses últimos dias, os últimos meses desse ano de 2020 vem sendo bem diferente dos outros anos e talvez muitas pessoas estão perdendo a paciência. A paciência, na verdade, é uma virtude, meu irmão. É uma virtude, é uma capacidade que o ser humano tem de buscar, de ter um autocontrole em momentos difíceis, em momentos duros, em momentos onde muitas vezes coisas desagradáveis acontecem, mas mesmo assim a pessoa mantém esse autocontrole, a pessoa mantém a mansidão, o equilíbrio e ela se torna, portanto, uma pessoa paciente. Porém, a Bíblia ela vai além. Ela vai dizer que paciência não é somente essa virtude, essa capacidade do ser humano suportar momentos difíceis. Mas a Bíblia vai dizer que o crente, o cristão, ele é paciente porque ele espera no Senhor. O cristão ele é paciente porque ele aguarda em Deus, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Porque se nós
não esperarmos no Senhor, nós vamos com certeza nos desesperarmos. E assim trocaremos os pés pelas mãos, trocaremos as mãos pelos pés, virará uma bagunça só a nossa vida, porque nós não nos deixaremos ser guiados pelo Espírito Santo. A impaciência faz com que a gente não pense direito e comece a ter atitudes não sábias. Então, é importante que nós façamos uma autoanálise, um autoexame, né, das nossas atitudes e observarmos, será que nós também não estamos sendo, às vezes, moldados de acordo com o padrão do mundo e estamos totalmente impacientes? Nós que somos cristãos, temos que buscar o mais próximo, ser parecido com Jesus. Mas muitas vezes o mundo ele modifica essa nossa atitude, esse nosso pensamento, e quando a gente menos espera, estamos nós também sem paciência nenhuma, falando assim, a paciência tem limite, já deu, já chega, a paciência acabou. Isso é muito ruim e isso muitas vezes acontece. Então a Bíblia ela vai dizer que a paciência é algo muito maior. A paciência tem significado de perseverança. É aquele aguardar por algo que aparentemente não vai se concretizar, mas mesmo assim aguardo, porque eu aguardo em Deus. Eu busco esperar com paciência no Senhor. Então a Bíblia vai falar que a paciência é uma das qualidades que nascem do amor, e ela faz parte do fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, do verso 22 a 23, e eu quero ler para o irmão. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós podemos ver aqui que o fruto do Espírito está descrito como paciência. Então isso mostra que o Espírito Santo, habitando em nós, ele está produzindo essa paciência entre os demais que foram descritos. Eu serei uma pessoa amorosa, bondosa, terei paz, serei amável, serei paciente, terei domínio próprio. É o que falamos no início. Muitas vezes a pessoa perde o domínio próprio, se torna uma pessoa totalmente impaciente. E uma coisa interessante, meu irmão, um exemplo fácil para entendermos a questão de ser paciente, é que quando nós ficamos doentes e nós vamos até um médico, imagine você indo até um consultório, um hospital, por exemplo, e você indo até o atendente. Você vai sentar, depois que entregar toda a documentação para ser atendido, você vai aguardar. Naquele momento você é um paciente. Você vai aguardar ser atendido pelo médico. E às vezes vai demorar. A hora demora, aí o médico te chama. E lá o médico começa a te avaliar, você é o paciente daquele médico. O médico vai fazer o diagnóstico, vai talvez pedir alguns exames, você vai ter que fazer o exame, aguardar o exame chegar com paciência, depois levar o exame para o médico. O médico mais uma vez vai falar com você e talvez vai pedir remédio para você tomar algum medicamento. Você vai precisar tomar esse medicamento também com paciência, não podemos tomar todos os comprimidos, a dosagem que ele passar por completa de uma só vez, temos que tomar em doses homeopáticas, devagarzinho conforme ele está ali ministrando. Portanto, somos pacientes. Dá para entender essa forma de explicação? É necessário aguardar com calma, porque se desesperarmos vai dar tudo errado. Então, o texto que nós lemos, Tiago ele vai colocar algumas ações que nós devemos ter para agir com paciência. O que fazemos então para sermos pacientes em meio a tantas dificuldades? Às vezes, quando saímos numa situação normal, aquele trânsito, tudo difícil, não é? De repente a condução, lá no trabalho também as coisas acontecendo, ou um problema financeiro, problema de doença, tudo aquilo vai fazendo com que as pessoas fiquem impacientes. Então, o que a Bíblia nos mostra, o que Tiago aqui traz como exemplos para seguirmos e tornarmos assim, então, cristãos pacientes? O verso 7,
que nós lemos diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Então, meus irmãos, a proposta de Tiago aqui é que os cristãos permaneçam firmes. É isso que ele está falando. Seja paciente, permaneça firme. E o interessante é que ele fala até a vinda do Senhor. Você entende aqui que a paciência é algo que nós precisamos desenvolver e vai ser durante a nossa caminhada, enquanto aqui estivermos, enquanto ainda estivermos aqui no mundo, enquanto Jesus ainda não nos chamar e não estivermos na glória com Ele, precisamos agir com paciência, trabalhar essa paciência dia após dia, é algo contínuo. Por isso que ele fala: seja firme, permaneça firme diante das lutas, permaneça firmes diante dos desafios. Sabemos que vamos passar por desafios. Jesus vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas ele fala: tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então nós sabemos sim que as aflições, momentos difíceis, momentos de aperto, inclusive dificuldades financeiras, vão acontecer nessa nossa jornada, mas ele diz: permaneça firme até a vinda do Senhor. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que enquanto estivermos no mundo, passaremos sim por dificuldades, mas permaneça firme. Permaneça firme, porque no final vai valer muito a pena continuar firmados, fundamentados em Cristo. E é muito interessante, porque quando o Tiago ele começa a usar exemplos de paciência, ele vai usar exemplos típicos do entendimento do povo daquele momento onde eles viviam. Ele vai falar muito de agricultura, de plantação, porque era o entendimento que eles tinham. E é bastante comum naquela época a figura do agricultor. E na Palestina, a chuva era vista como uma grande bênção. Às vezes passavam por momentos de seca, um longo período. Então eles esperavam a chuva com muita paciência, aguardando para que aquela chuva caísse sobre a terra e ali a semente pudesse vir a germinar da forma correta. E ali ele aguardava com paciência essa chegada da chuva. Então a chuva era um símbolo de providência divina. E nós sabemos que não é somente chuvas de bênçãos. Como nós dissemos aqui, às vezes também passamos por dificuldades. A Bíblia vai falar de momentos de deserto. Não são somente momentos de chuva, momentos de bênção. Há também momentos de deserto. A Bíblia vai falar que às vezes passamos pelo momento de vale, o vale da sombra, da morte, aquele momento muito difícil. Mas Deus está conosco. Ele nos consola. A palavra diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está conosco, nos carregando quando passamos por momentos de vale também. Então, meus irmãos, mais uma vez lendo o verso bíblico, agora o verso 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei os vossos corações. A palavra fortalecer, ela vem do grego e ela significa ficar firme, estável, apoiar. Fortalecei o coração. Como é que a gente fortalece os nossos corações, meus irmãos? A única forma de fortalecermos os nossos corações em Deus é através da leitura, da meditação na palavra do Senhor, é através da oração. São esses exercícios espirituais. É isso que nos ajuda a, quando a chuva de bênção não chegar, quando o deserto for algo mais aparente ali na nossa vida, suportarmos, aguardar com paciência aquele momento de seca. Eu estou no deserto, eu estou no vale, um vale às vezes de choro, um vale de lágrima, como está escrito, o salmista fala, que é o vale de Baca, né? Como suportar esse momento? Com paciência, buscando ao Senhor e esperando no Senhor. É a questão da perseverança.
Aguardar no Senhor, é nele que eu confio. As coisas estão horríveis, o momento está difícil, mas eu sei que Deus pode mudar toda essa minha história, porque Ele tem o controle de tudo. Ele não perde o controle. As mãos de Deus não ficam sem o controle. Então é nisso que nós aguardamos, é nisso que nós colocamos a nossa fé. A paciência, portanto, meus irmãos, é um ato de fé. Se você busca viver com paciência, você vai melhorando, aumentando, trabalhando na sua fé. E é de fé em fé que nós vamos caminhando nessa nossa jornada. Mas continuando o texto bíblico, agora o verso de número 9, Tiago diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Olha que interessante, irmãos. Agora o Tiago começa a falar para você não se queixar, não nos queixeis uns dos outros. E muitas vezes, quando estamos impacientes, quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, talvez um fracasso, às vezes a gente começa a se queixar dos outros, colocar a culpa nos outros. E aqui o apóstolo ele está nos orientando. Não fique se queixando uns dos outros. Pare com isso. No verso 10, meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Quando a gente começa a ler o que os profetas passaram, eles ali pregavam, falavam em nome do Senhor, assim diz o Senhor, e eles não viam mudança, eles falavam, eles ali mostravam para o povo que o povo estava caminhando errado, muitas vezes com idolatria, totalmente voltado às coisas contrárias à vontade de Deus. E ele se esforçava, dedicava totalmente sua vida para a obra de Deus e não via nada de mudança nas pessoas. Ninguém mudava, mas ele permanecia com paciência. Ele não se desesperava porque ele não via mudança. Ele continuava falando com a mesma determinação, porque Deus assim o solicitou fazer. A paciência dos profetas é um exemplo tremendo que devemos seguir. Muitas vezes estamos no caminho, estamos lutando, estamos com paciência e tudo continua dando errado, você não vê mudança. Continue, meu irmão, tenha fé. Lembre que Deus está no controle. Siga com paciência. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Então creia nisso, tenha fé, continue com bastante paciência. Verso 11 agora. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, meus irmãos, nós conhecemos a história de Jó. O texto bíblico vai dizer que Jó era um homem muito bem resolvido financeiramente, um homem dono de terras, de animais, com muitos empregados, um homem com muitos filhos, e de repente a vida de Jó vira de ponta cabeça. O texto vai dizer que certo dia um servo de Jó chega até ele e começa a passar situações que ocorreram. Esse homem diz que ladrões invadiram o terreno e ali roubaram os animais, os bois, bateram e feriram e mataram os demais servos e só havia sobrado ele para contar aquilo para Jó. Enquanto esse servo ainda estava contando para Jó, um outro servente de Jó chega até ele e fala: Senhor, caiu do céu fogo, e esse fogo queimou os animais, queimou as ovelhas, todas morreram. Os homens que estavam trabalhando também no campo também morreram. E enquanto este homem contava isso para Jó, o texto diz que chega um terceiro e fala que os caldeus invadiram aquele local, roubaram os camelos e mataram os homens. E por fim, um quarto mensageiro, mais um mensageiro do caos, esse quarto mensageiro chega até Jó e fala: seus filhos estavam comendo e bebendo numa festa
na casa do seu filho primogênito. E um vento muito forte bateu contra aquela casa e aquele telhado todo caiu e matou todos os seus filhos. Olha que situação terrível que passa na vida de Jó. Um homem firme, um homem temente a Deus, que dedicava em oração, louvando a Deus, e de repente sua vida se transforma, vira de ponta cabeça. E o texto bíblico, Jó, capítulo 1, verso 20, diz: então Jó se levantou, logo depois de ouvir tudo isso, e rasgou o seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. Olha a situação. Depois de ouvir tudo isso, Jó se humilha e adora a Deus. E o que ele disse? Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantas situações difíceis Jó passou. Depois disso, ele ainda fica doente. O texto vai falar que ele começou a ter muitas chagas no corpo, a ponto de pegar caco de telha para se coçar. A mulher de Jó fala: amaldiçoa esse Deus, e depois morre. A mulher de Jó fala para ele. Aí ele fala: você fala como uma louca. Jó permanece firme, meu irmão. Mesmo não entendendo porque tudo aquilo acontece, o texto diz que ele não blasfema contra Deus. E Deus no final o honra. Devolve tudo para Jó. Deus o abençoa, porque Jó agiu com paciência. Meu irmão, não é fácil agir com paciência. A Bíblia não diz que é fácil. A Bíblia diz sim, é difícil. A luta é grande. Você precisa perseverar. Mas é necessário, meus irmãos, saber que nós não estamos sozinhos nessa luta. O Deus que é todo-poderoso, o mesmo Deus que criou, que sustenta e que governa sobre todas as coisas, está no controle de tudo e principalmente te ama. É o Deus que já te preparou o reino. Você que é um crente no Senhor Jesus, você que já se arrependeu dos seus pecados, se reconheceu como pecador e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é cidadão do reino. Então aguarde com paciência. O momento difícil vai passar. Os momentos são passageiros, eles passam. Permaneça firme e Deus irá te honrar, meu irmão. Assim como honrou Jó, um dia isso vai passar. E se não passar aqui, nesse momento onde hoje vivemos, passará quando estivermos na eternidade. Pois a palavra de Deus diz que lá é um local onde não tem choro, onde não tem ranger de dentes, é um local de alegria, é um local de celebração, de adoração eterna ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero então finalizar esse momento, esse estudo pequeno, curto que nós fizemos aqui, mas edificante, porque mostra que Deus nos ama, que Deus está conosco e que Deus quer que nós perseveramos, que nós permanecemos firmes, porque o final ele é glorioso. Quero orar e finalizar esse momento para a honra e glória do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor aplique esse estudo que nós tivemos neste momento aos nossos corações. E que nós possamos, Pai, agir com paciência e dar bom testemunho, pois assim nós glorificamos o nome do Senhor e iremos melhorar cada vez mais como cristãos, como cidadãos. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que o Senhor nos abençoe.